Bom, esse pacote anticrime foi fatiado em 3 projetos com medidas contra a corrupção, crime organizado e crimes considerados graves. Depois de apresentadas ao presidente da Câmara, as propostas serão analisadas por deputados e senadores. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral. Rolo, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco na Record News. Eu já começo falando da principal polêmica, né? A questão do Caixa 2. Muita gente hoje comparou, né? A posição do juiz Sérgio Moro ao Caixa 2 com a posição do ministro Sérgio Moro hoje com o Caixa 2, dizendo que é um crime grave, mas não é corrupção. Para você, essa medida do ministro Sérgio Moro foi justamente pela pressão dos mais atingidos com o Caixa 2, que são os políticos? Com certeza, Gustavo. Boa noite a você, boa noite para a Tainá e para os telespectadores. Eu vi assim, vejo assim. Ouvi ao longo do dia algumas críticas em relação a esse fatiamento permitido pelo ministro Sérgio Moro. Agora, isso demonstra não uma fraqueza ou, de alguma maneira, ele voltar um passo para trás. Não vejo assim. Faz parte das negociações. Se ele quer o bem maior, que é a aprovação de um endurecimento, né, da criminalidade, do crime organizado, como ele mesmo disse nessa entrevista, talvez ele tenha que abrir mão, neste primeiro momento, de criminalizar o Caixa 2 ou de fazer uma alteração nesse artigo 350 do Código Eleitoral. Agora, só para deixar o telespectador tranquilo, já existe tipificação, criminalização de uso errado, uso indevido de dinheiro em campanha eleitoral. O que a ideia do ministro Sérgio Moro pretende fazer, pretende atingir, é tornar as punições mais severas, mais duras. Agora, como são os interessados, como você lembrou, Gustavo, talvez isso demore um pouco e eu acho importante esse fatiamento, porque entre aprovar 2/3 e não aprovar nada, é melhor aprovar 2/3. Agora, lembrando sempre, o telespectador, a sociedade, o eleitor, tem que fazer pressão, porque mesmo sendo contra os interesses dos nossos parlamentares, eles devem obrigação e satisfação para a nossa sociedade. Então, eles têm que aprovar também essa terceira parte. Agora, Rolo, existe uma corrente jurídica, alguns juristas, quando saiu esse projeto, esse pacote, reclamaram de que ele teria um foco muito maior no efeito do que na causa e de que não houve uma preocupação do governo com, por exemplo, investimento em inteligência, não se falou sobre o combate em relação ao crime organizado no financiamento, né, no dinheiro de que se alimenta essas organizações criminosas, e também não se falou sobre como vai fortalecer as polícias estaduais, também a Polícia Federal. Eu queria saber se você concorda com isso ou se você acha que esse projeto já é um caminho. Com certeza, Tainá, esse projeto já é um caminho, é um início. Nós não temos sequer 60 dias do novo governo e o projeto já vai para o Congresso essa semana. As outras medidas que você mencionou, que são também bastante importantes, absolutamente importantes, elas podem ser trabalhadas daqui para frente. Uma vez que esse projeto é protocolado e apresentado lá na Câmara, depois discutido no Senado, dá para a gente ir atrás dessas outras medidas também que são importantes. Agora, fazer tudo de uma vez só me parece difícil. Eu acho que o ministro Sérgio Moro entendeu que as prioridades são estas que ele está levando agora, e depois vai trabalhar o resto. É lógico que tem que trabalhar a inteligência, tem que trabalhar nas polícias estaduais para fechar o cerco contra esses grandes crimes, né? A origem do dinheiro, da onde vem o dinheiro para comprar armas, para comprar armamento, da onde vem o dinheiro para financiar uma série de outros crimes de colarinho branco, mas dá para isso vir daqui um pouquinho. Não precisa ser já, daqui um pouquinho. Vamos lembrar, nós, enquanto sociedade, reclamamos da insegurança, reclamamos da criminalidade e o governo está começando agora, não tem 60 dias ainda. Vamos dar um pouquinho de tempo que eu acho que essas medidas virão. E se não vierem, vamos usar a imprensa, vamos usar a rede social e vamos cobrar. Olha, presidente, você prometeu tal coisa, o ministro Moro abriu mão da carreira dele para fazer tal coisa e não estão fazendo nada. Agora, também para isso precisa superar esses escândalos aí que estão surgindo, né, no meio do caminho. Rolou outra parte polêmica desse projeto do ministro Sérgio Moro, projeto do Planalto, é relacionada à legítima defesa. Nesse fatiamento não se falou nada da legítima defesa, mantém o pacote ali que incluía, para algumas alas mais progressistas ali de Brasília, um salvo-conduto
ao policial. Na sua visão, isso pode atrapalhar a tramitação? Ou seja, muitos deputados ligados a movimentos sociais, a uma ala mais esquerda, tendem a querer modificar essa proposta do ministro Sérgio Moro na questão da legítima defesa? Gustavo, isso pode acontecer, né? Porque, na verdade, o projeto é votado e decidido pelos deputados, depois pelos senadores. Mas me parece que isso ficou bem claro em alguma entrevista aí há alguns dias, que ninguém está falando em salvo-conduto para matar. Legítima defesa já tem previsão na lei, já tem previsão no Código Penal, então, em caso de legítima defesa, é uma excludente, a pessoa, o cidadão não vai ser processado. Agora, eu entendi que a ideia é aprimorar a legítima defesa para as forças policiais, para os agentes da polícia, para os agentes de segurança. Isso dá para fazer e a gente volta a afirmar, a sociedade tem que cobrar. Então, não pode um deputado dessa ala mais progressista, como você mencionou, Gustavo, e querer sabotar um projeto de lei, uma ideia, não que dá salvo-conduto para a polícia matar, mas que dá mais tranquilidade para a polícia. Se, numa necessidade real, precisar matar um suspeito, um bandido, alguém que fugiu, portanto já foi condenado, ou alguém que foi capturado e quis fugir, alguma situação concreta dessas, este agente da polícia não ficar com medo de usar a força, não ficar com medo de usar o armamento, porque certamente o bandido não vai ter esse mesmo receio. Então, essa é uma proteção, porque hoje a gente sabe que o agente de segurança, quando usa força letal, ele é afastado do serviço de rua, ele sofre, entre aspas, algum tipo de punição, né? Quando ele não fez nada de errado, ele se defendeu ou defendeu a sociedade. Então, se a lei caminhar nesse sentido, não significa um salvo-conduto. Obrigada pela sua participação. A gente conversou com o advogado Alberto Rolo falando sobre a repercussão da entrega desse pacote anticrime hoje ao Congresso. A gente vai acompanhar agora o trâmite, como é que vai ser a partir de agora lá com os deputados. Obrigada pela sua participação, até uma próxima. Obrigado, Rolo.